Estamos de volta, senhores, nosso terceiro bloco. Regime da participação final nos aquestos, artigo 1672 e seguintes. Como é que funciona? Eu tenho um patrimônio que é anterior ao casamento e tenho um patrimônio que foi adquirido durante o casamento. Detalhe, esse patrimônio que foi adquirido durante o casamento, ele poderá ter sido feito a aquisição de forma exclusiva ou poderá ter sido feita a aquisição pelo casal. Beleza. Então, existe patrimônio que é anterior ao casamento, existe patrimônio que foi adquirido durante o casamento, e durante o casamento essa aquisição pode ter sido feita de forma exclusiva ou pelo casal. Olha só, patrimônio anterior ao casamento não comunica, patrimônio adquirido de forma exclusiva durante o casamento não comunica. Só comunica o que foi adquirido durante o casamento pelo casal, em nome dos dois, tem que estar registrado em nome dos dois. E é isso que a lei chama de aquesto. Aquesto. Aqui já salta aos olhos uma novidade, né, uma diferenciação relevante, importante, no que tange ao regime da comunhão parcial de bens. Você viu comigo na comunhão parcial, há pouco, que aquisições onerosas realizadas apenas em nome de um dos cônjuges comunica. Aqui na participação final, não. Porque aqui, aquilo que foi adquirido durante o casamento de forma exclusiva em nome de um dos cônjuges, não comunicará. Só vai comunicar o que tiver em nome do casal. Então esse regime, ele me dá uma prerrogativa muito bacana, muito interessante. Ele me possibilita, durante o meu casamento, fazer aquisições exclusivas e, consequentemente, incomunicáveis. É viável. Então imagine que nós somos casados em regime de participação final nos aquestos. Estamos aí passeando em determinada localidade, eu me apaixono por uma casa e falo, meu amor, adorei essa casa aqui, quero comprá-la. E você fala, pô amor, não gostei tanto. Eu falo, tudo bem, eu compro sozinho. Comprei sozinho, aquisição exclusiva só em meu nome. Tempos depois, estamos passeando em outra região, você se apaixona por um imóvel e fala, meu bem, olha que imóvel lindo, queria comprá-lo. E eu falo, não curti tanto. Você fala, ok, eu compro sozinha. Pum, aquisição exclusiva. Essas aquisições exclusivas não comunicarão, porque só comunica aquesto, o que está em nome do casal. Detalhe, o aquesto, ele vai se comunicar, regra geral, na razão de 50% para cada um. Então, se nós adquirirmos o imóvel e colocamos em nome do casal, regra geral, esse imóvel é 50% meu e 50% seu. Entretanto, nada impede que nas próprias aquisições e nos registros imobiliários, você tenha ali percentuais. Percentuais específicos imputados. Então, o imóvel A, por exemplo, a gente adquiriu, não disse qual é o percentual de cada um, é 50% meu, 50% seu. O imóvel B, porém, a gente acertou que é 30% seu e 70% meu, porque eu paguei 70% e você 30%, e a gente constou lá na escritura pública. Já no imóvel C, você pagou 90% e eu só 10%, e nós acertamos essa divisão. 90% para você, 10% para mim. O que acontece? No momento da dissolução afetiva, basta a gente verificar o que são os aquestos. São esses 3 imóveis. E aí, meu amigo, nós vamos aqui promover uma participação final nestes aquestos, segundo os percentuais indicados. Aí ou um vai compensar o outro, pagando em dinheiro, ou vende-se os bens e se divide os montantes na razão dos respectivos aquestos. Pronto. Veja que é um regime de bens extremamente racional, né? É um regime muito racional, porque ele traz aí essa divisão segundo o aporte financeiro. Algumas pessoas criticam, acham que este regime de bens transforma o amor em cotas, patrimonializando o afeto.
há de fato essa crítica, né? Transformando o casamento ou união estável quase que uma sociedade empresária. O que eu costumo lembrar em aula é o seguinte, gente, o Código Civil, ele lhe oportuniza, se você quiser, escolher esse regime de bens. Se você não gostou dele, tem um cardápio do Código, né? Escolha a separação convencional, escolha a comunhão universal, ou fique na regra geral, que é da comunhão parcial mesmo. Então, tá aí como opção, não é conduta vinculativa. Questões interessantes, e aqui questões interessantes acerca do regime de bens de uma maneira geral. Professor, estou com um divórcio lá em minha mão para fazer, ou com a decisão para dar, e tem um depósito bancário fora do país. É possível incluir esse depósito bancário fora do país na minha decisão aqui de divórcio, na minha inicial? Pode. RESP 1-552-913 do Rio de Janeiro. Pode, sem problema algum. Olha lá. Dissolução da sociedade conjugal, partilha de bens, depósito bancário fora do país, possibilidade de disposição acerca do bem na separação em curso, competência da jurisdição brasileira. Não tem problema nenhum. Segunda dúvida relevante. Qual o prazo para anulação da partilha na hipótese de coação? Essa é uma situação que, vez por outra, algum cliente narra no escritório. Luciano, assinei um acordo de partilha ruim, fui coagido ou coagida. E aí, meu amigo, que você vai ter 4 anos. Jurisprudência em teses, número 103, item 2. 4 anos, com base lá no artigo 178, que trabalha com a hipótese de anulação por coação. 4 anos para anular esse negócio jurídico, tá? Detalhe é que o processo aí é bem difícil, né? Porque você tem que provar que foi coagido. Beleza. Terceira dúvida. Professor, é possível a partilha do uso do bem público? E aí? RESP 1-494-302 do Distrito Federal. Sim, você pode partilhar o direito de concessão de uso para a moradia de imóvel público, tá? É possível a partilha de direitos. Você pode partilhar, por exemplo, a posse de um bem, se você não tiver a propriedade. Plenamente possível. Agora que você já conhece o cardápio de regime de bens, eu avanço para trabalhar com os princípios norteadores do nosso regime de bens. E são 2 os princípios. Liberdade de escolha e mutabilidade. Eu vou começar com a liberdade de escolha. Veja, a regra geral é que os nubentes, que são os noivos, são livres para a escolha do regime de bens. Por que eu estou lhe dizendo que a regra geral é que os nubentes, os noivos, são livres para a escolha do regime de bens? Eu lhe digo isso porque o artigo 1641, 1641, nos traz situações nas quais não dá para você escolher o regime. Situações em relação às quais a lei impõe o regime da separação obrigatória. Então, se você estiver em uma das hipóteses do 1641, não há como você eleger, não há como você escolher o regime de bens. Se você não tiver em uma destas hipóteses, aí você poderá sim eleger o teu regime de bens no casamento. E qual é o instrumento jurídico hábil para tanto? Você vai se utilizar aí, para eleger o regime de bens do casamento, do pacto antinupcial. Pacto antinupcial, que é assim chamado, porque ele é anterior ao casamento. Então ele é antinupcial por ser anterior ao casamento. Daí porque alguns chamam também de pré-nupcial. Então ele é antinupcial ou pré-nupcial porque ele é feito antes do casamento. Este pacto nada mais é do que um contrato. É um contrato através do qual você elegerá o regime de bens do seu casamento. O detalhe é o seguinte, este contrato, nos diz o artigo 1653, ele haverá de ser feito através de escritura pública, sob pena de nulidade absoluta. Então ele tem que ser feito mediante a escritura pública, sob pena de nulidade absoluta. Beleza? Então, tem forma vinculada.
Se você então fizer um pacto antinupcial, por exemplo, por instrumento particular, ele será nulo de pleno direito, porque ele tem que ser feito por escritura pública. Beleza, mas isso não é tudo. Este pacto antinupcial, ele apenas iniciará a produção dos seus efeitos, a sua eficácia, quando do casamento. Portanto, se você fizer um pacto antinupcial por escritura pública, leia-se um pacto válido, pois feito por escritura pública, mas não se seguiu o casamento, você desistiu de se casar, este pacto é válido, porém ineficaz. Tá? Então fica ligado nisso aí. Professor, o menor de 18 anos, está lá nos artigos 1517 e seguintes, o menor de 18, artigo 1517 e seguintes, ele pode se casar. Pode. O menor de 18 pode se casar, entre 16 e 18 ele vai precisar da autorização dos pais ou representantes. Tá. E ele pode fazer pacto? Pode. Mas para tanto, artigo 1654, ele vai precisar, meu amigo, da aprovação do seu representante legal. Então ele vai precisar da aprovação do representante legal. Afinal de contas, o menor de 18, ele é o quê? Incapaz. Se ele é incapaz, meu amigo, ele vai precisar lá da aprovação do representante para que ele faça o seu pacto, tá? Lembre-se que ele só vai se emancipar quando casar. E o pacto é anterior ao casamento. Ele só não vai precisar dessa autorização se a hipótese for de regime de separação obrigatória. Porque nesse caso, na verdade, não precisa nem de pacto, né? Enfim. O pacto antinupcial, pré-nupcial, a convenção dotal, como chamam os doutrinadores, é um contrato. Se é um contrato, tem que respeitar as questões de ordem pública. Então, trata-se de um contrato, ele haverá de respeitar as questões de ordem pública. Daí porque, se houver qualquer passagem neste contrato, cláusula ou convenção que desrespeite questão de ordem pública, você vai nulificar. Nulificar o quê? A cláusula ou a convenção. Você não vai nulificar todo o pacto. Não. Você vai nulificar a cláusula ou a convenção. Beleza? Então fique atento. Não é nulidade do pacto por inteiro. É nulidade apenas daquela cláusula, é nulidade apenas daquela convenção. Então imagine você que o meu pacto antinupcial tem uma cláusula lá, dizendo que o cônjuge, em nenhuma hipótese, vai ser herdeiro legítimo necessário. Não tem como, né? Há situações previstas na norma em que o cônjuge necessariamente herdará. Essa cláusula desrespeita a questão de ordem pública. Essa cláusula é nula. Só essa cláusula é nula de pleno direito, não o pacto inteiro. Este pacto antinupcial, uma vez assinado, realizado por escritura pública, ele já tem efeito interpartes. Já obriga ali os cônjuges quando da realização do casamento. Mas, para que ele tenha efeitos perante terceiros, é o que nós chamamos de efeitos erga omnes, vai ser necessário que ele seja levado a registro, no registro de imóveis do domicílio dos cônjuges. Então aí vai ser necessário que haja o registro no registro de imóvel do domicílio dos cônjuges. Só assim que ele vai ter eficácia erga omnes. Beleza? Acompanhou aí? Tranquilo? Então fiz o pacto, ele já tem efeito interpartes, ok? Sem problema algum. Casou, já vai produzir os efeitos, mas para que tenha efeitos perante terceiros, tem que ser levado lá no registro de imóvel dos cônjuges. Afinal de contas, só assim, quando o terceiro for adquirir um imóvel, por exemplo, que está em meu nome, vai saber que eu sou casado, vai saber qual é o regime de bens. Professor, não fiz o pacto. Bem, não fiz o pacto, o seu regime vai para a regra geral, artigo 1640, que é o regime supletivo da comunhão parcial, né? Só não vai para lá, meu amigo, caso você esteja em hipótese de separação obrigatória de bens. Beleza? Ok?
dúvidas relevantes. Primeiro, Luciano, quando eu faço esse pacto, eu apenas poderei escolher um regime já tratado no Código Civil? Ou seria possível, professor, a criação de um novo regime de bens? É a minha primeira dúvida. Amigos, ao fazer o pacto, você pode escolher um dos regimes do cardápio. O Código Civil tem um cardápio lá, né? Você já viu comigo, comunhão universal, participação final nos aquestos, separação convencional. Mas, se você não quiser nada do cardápio, você poderá exercitar o que a doutrina chama de variedade, ou alguns autores chamam de variabilidade. O que é isso? Você poderá escolher um regime de bens híbrido, misto, criando algo inédito. Na verdade, você vai estar se valendo aqui de uma prerrogativa dos contratos. Artigo 425 do Código Civil. O artigo 425 do Código Civil, ao trabalhar com a teoria geral dos contratos, nos diz que as partes podem criar contratos atípicos. Atípicos. Que não estão previstos em lei, desde que respeitem a teoria geral dos contratos. É o que acontece aqui. Você, ao fazer o teu contrato de eleição do regime de bens, o teu pacto antinupcial, você pode escolher um dos regimes típicos previstos no Código, ou pode criar um regime atípico, misto, híbrido, misturando regras dos regimes pré-existentes, tá? Então você pode aí, por exemplo, dizer que no teu regime de bens só comunicam os imóveis, ou só comunicam os móveis. Não tem problema algum. Segunda dúvida. Se o casamento for inválido, o pacto será? Em regra, sim. Em regra, sim. Afinal de contas, o pacto é acessório ao casamento, né? Se não houve casamento, o pacto caiu. Não produzirá efeitos. Na verdade, em rigor técnico, não é que ele seja inválido, ele vai ser ineficaz. Porque se ele foi pactuado através de escritura pública, ele é válido. Porém, como não houve o casamento, ele será ineficaz. Tá. Se o pacto for inválido, o casamento o será? Não. Imagine que eu fiz o pacto por instrumento particular. Ele é nulo, porque ele tinha que ter sido feito por escritura pública. Isso vai nulificar o meu casamento? Não. A invalidade do acessório não vai levar à invalidade do principal. Não. Professor, existe alguma hipótese na qual o casamento será inválido, mas o pacto produzirá efeitos? Sim, existe. É o que nós chamamos do casamento putativo. Casamento putativo, que está tratado no nosso queridíssimo Código Civil, lá no artigo 1561. E o que é esse casamento putativo, professor? Bem, o casamento putativo é o casamento inválido. Ele é nulo ou anulável, tá? Ele é inválido, mas cujos efeitos serão preservados para aquele que estiver de boa fé, até a data da sentença invalidatória. Então, casamento inválido, cujos efeitos serão lá preservados para aquele que estiver de boa fé, até a data da sentença invalidatória, tá? Exemplo, imagina que eu tenho uma namorada e ela me enche o saco para casar com ela. Meu amor, vamos casar, meu amor, vamos casar, meu amor, vamos casar, meu amor, vamos casar, e eu não. Um dia eu falo, minha filha quer casar? Bora. Bora, tá bom, cansei. Ó, assina essa papelada aqui do casamento. Ela assina, eu rasgo e jogo fora. Contrato um ator, peço pro sujeito ir em minha casa, tal horário e tal dia, e celebrar o casamento. E digo para ele, irmão, você tem que ser convincente, viu? Porque minha esposa acha que a gente, minha quase esposa, né? Acha que a gente está casando de verdade. Ele chega lá, celebra aquele casamento inexistente, porque ele não é autoridade competente, não deu entrada em formalidade, nada disso. Casa e vai embora. Ela acha que está casada.
tempos depois briga comigo e diz, quero divórcio. Eu falo, não precisa, querida. Não precisa porque para divorciar tem que estar casado. E a gente nunca se casou. Você pega suas coisas e vai embora. Como assim nunca casou? Ah, aquilo era um ator. Aquela papelada eu joguei fora. Ora, ela acreditava ter casado. Ela estava de boa fé. Se ela arguir essa tese do casamento putativo, é possível que os efeitos do casamento sejam mantidos até a data da sentença invalidatória. Dentre os efeitos, inclusive, o pacto, que é o regime de bens. Ainda aí. Professor, e se eu fizer o pacto, mas não me casar? Passar a viver em união estável? Isso aconteceu no Rio Grande do Sul. O casal fez o pacto antinupcial para o regime da separação convencional de bens. Escritura pública, tudo direitinho, mas não casaram, desistiram de se casar e passaram a viver em união estável. Será que este pacto que foi feito por escritura pública, mas em relação ao qual não se seguiu o casamento, se seguiu a união estável, ele poderia ser aproveitado para a união estável? O TJ Gaúcho entendeu que sim. Está aí o precedente. O STJ ainda não analisou. Eu particularmente acho que sim, óbvio. Né? Não vejo por que não se aproveitar esta situação. Beleza? Houve ali uma disposição de vontade, né? Então não vejo por que não fazer esse aproveitamento. Ok? Ainda aí nas nossas dúvidas, ainda aí nas nossas questões. Professor, este pacto antinupcial, ele pode versar sobre outras questões que não digam respeito ao regime de bens? Por exemplo, ele pode versar sobre deveres pessoais, educação da prole, negócios jurídicos processuais, o tema da moda? Sim ou não? Pode. Ou não pode? Como é que fica? Sobre isso que passaríamos a debater a partir de agora. Sobre a possibilidade do pacto ir além das questões relativas ao regime de bens. Regular além dos temas patrimoniais, tratando de deveres pessoais, negócios jurídicos processuais e assim por diante. O grande debate aqui é o seguinte. Nós vimos há pouco que o pacto antinupcial é um contrato e, como tal, artigo 1655, ele haverá de respeitar as questões de ordem pública. Vimos ainda que se houver cláusula ou convenção que desrespeite questão de ordem pública, o pacto, ele é nulo. Beleza. O pacto não, a cláusula ou convenção é nula. O pacto persiste, mas aquela cláusula ou convenção é nula. Beleza. Então a grande discussão aqui é a seguinte. O tratamento dos deveres pessoais, e aí a gente vai ver várias hipóteses, atinge questão de ordem pública? Gera nulidade dessa cláusula ou convenção? Ou não? E aí vamos aos debates. Primeira hipótese. Poderia o pacto antinupcial trabalhar com a religião da prole? Sei lá, vou me casar e coloco lá no meu pacto antinupcial que nossos filhos seguirão a religião católica, ou batista, ou protestante, ou o espírito, que não é religião, é doutrina, não é espiritismo. E aí? Pode ou não pode? Há quem defenda que sim. Eu particularmente entendo que não. Por quê? Porque a religião é da prole. E aí eu estaria tratando ali questões relativas a terceiro naquele pacto antinupcial. Claro que são os pais que no início da vida dos filhos direcionam a sua criação, direcionam as suas opções religiosas, mas com o passar dos anos os filhos passam a ter autonomia e escolha própria. Então a mim soa muito estranho. Mas há quem entenda que pode. Rotina doméstica. Ah, quero colocar lá no meu pacto antinupcial, professor, que mês sim, mês não, ele faz mercado, não pode botar a toalha em cima da cama, não pode fumar dentro do apartamento. Pode? A doutrina entende que sim. Maria Berenice Dias entende que sim, por exemplo. Eu defendo que sim, aqui no meu volume 14, olha ele aqui, de família e sucessões. É viável, é possível, não há problema algum. Deveres pessoais, diz respeito às obrigações, rotinas domésticas, diz respeito apenas às partes, é uma convenção,
não vejo problema. Me soa apenas estranho, né? Eu me casar com você e colocar lá uma cláusula, sei lá, que não pode botar a toalha em cima da cama, e aí quando botar vai fazer o quê? Vai pedir uma multa, um astrente no Poder Judiciário, uma tutela específica? Enfim, acho, entre aspas, sem noção. Mas é viável. A quem quiser, é possível. Consenso sobre formas reprodutivas. Uma cláusula dizendo que no meu casamento só é possível filiação natural. Pode? Pode. Tem problema nenhum. Mas é sem sentido. Por que é sem sentido? Porque o Conselho Federal de Medicina, nas suas resoluções, exige, para o uso de métodos artificiais de criação, o consentimento prévio e expresso do cônjuge ou companheiro. Ora, se no momento eu vou ter que consentir prévio e expressamente, porque esse consentimento tem que ser atual, não faz muito sentido colocar no pacto. Porque quando for utilizar, eu terei que consentir ou não. Então é antecipar uma questão desnecessária. Seguindo, seria possível regular a dispensa do dever de fidelidade recíproca? Será que pode? Eu gostaria de colocar lá no meu pacto que no meu relacionamento ninguém é de ninguém. Teve um aluno aqui em Salvador um tempo atrás que me sugeriu um período de suspensão no carnaval. Professor, faz o seguinte, bota lá de quinta a quarta de cinza, porque o carnaval aqui na Bahia começa na quinta, né? Então de quinta a quarta de cinzas, professor, suspende o casamento, está liberado. Depois a gente volta ao normal. Veja, o que há por detrás desta pergunta é a seguinte. Seria a monogamia uma questão de ordem pública? A dúvida é essa. Porque se você enxerga a monogamia como uma questão de ordem pública, você vai concluir comigo de que essa cláusula é nula. Porque você não pode afastar a questão de ordem pública. A cláusula ou convenção que desrespeite a questão de ordem pública é nula. Não pacto, a cláusula ou convenção. Está lá no 1655. Se você entender que a monogamia não é questão de ordem pública, aí você entende que a cláusula é válida. Olhando para o Código Civil, olhando para a Constituição Federal, firma Maria Berenice Dias que não há nenhuma passagem expressa indicando a monogamia como uma questão de ordem pública. Não há nenhuma passagem expressa. Entretanto, se fizermos uma leitura cuidadosa do Código Civil, vamos perceber que o legislador, sempre que pode, dá uma porrada no concubino. Tá. Veja. Nos deveres pessoais do casamento, ele elenca, lá no 1566, a fidelidade recíproca. Na separação fundada em culpa, lá no 1573, uma das primeiras hipóteses é o adultério. Um dos impedimentos matrimoniais, lá no 1521, é aquele que já é casado. A doação feita ao concubino, ao amante, é anulável até 2 anos após o término do casamento. Está no 550. Dentre os ilegitimados a suceder, que não podem receber sua herança, está o concubino. Está lá no 1801, 1802. O concubino não pode ser beneficiário no seguro de vida. Então, sempre que pode, o legislador dá uma porrada. Aí vem a discussão. Seria isso indicativo de questão de ordem pública? Ou seria isso apenas um cuidado no legislador? Já que a monogamia, como chama a atenção a Maria Berenice Dias, ela acaba servindo como uma função organizadora da família. A uniconjugalidade, de fato, facilita. Muito mais fácil você tratar da sucessão de um sujeito que tinha uma esposa do que da sucessão do Catra, que morreu recentemente. Senhores, a par de todos esses argumentos, entendo que a monogamia não é questão de ordem pública. Para mim, penso eu, não há nada mais privado do que com quem eu me relaciono, como eu me relaciono e de qual maneira eu me relaciono. Estas são escolhas íntimas. E se o casal, os nubentes, no pleno desenvolvimento de sua autonomia, capazes, rígidos, querem afastar
monogamia, que afasta. A prerrogativa deve ser deles. Todavia, eu sou minoria. A grande maioria da doutrina brasileira entende a monogamia como questão de ordem pública. Impossível, portanto, a dispensa do dever de fidelidade recíproca. Tanto é assim que o CNJ recentemente assim se pronunciou, invalidando aquelas escrituras públicas famosas de Tupã, do Rio de Janeiro, que instituíam lá relações A3 e A4. Beleza? Já já eu volto no quarto bloco, aprofundando as dúvidas ainda do que pode constar no teu pacto. É 1 minuto, até daqui a pouco.